Ele cumpriu a missão. Ele, que é o Deus em missão, realizou a sua missão de maneira cabal. Missão que somente Ele poderia realizar. Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele manteve e restaurou perfeita e eternamente a aliança de Deus com o seu povo, com a humanidade e com o cosmos. O que vocês estão esperando para parar com essa adoração infrutífera e paralisante e se tornarem discípulos maduros que adoram a Deus nesse mundo e que ao mesmo tempo se envolvem na missão? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ou acompanhar a projeção desse texto que vai estar disponível a partir desse instante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós estamos numa série, que é a nossa primeira série de mensagens bíblicas desse ano de 2020. E essa série, não acidentalmente, mas propositalmente, ela vem no início do ano, porque nesse ano, onde o tema, o direcionamento, a referência para as nossas vidas é pensarmos 2020 como ano do discipulado, lembrando que quando nós temos um tema para o ano, isso não significa que a exclusividade da nossa atenção vai estar para esse tema e que todos os outros aspectos tão importantes da vida cristã vão ser colocados de lado. Não. Isso significa que nesse ano nós entendemos que Deus, pela ação poderosa do seu Santo Espírito, quer nos provocar, no bom sentido do termo, a pensarmos e a vivermos cada vez mais essa realidade específica. Portanto, nós entendemos que nesse ano de 2020, Deus quer que eu e você entendamos o que é o discipulado e que nós não apenas tenhamos um conhecimento correto do ponto de vista da mensagem sobre o discipulado, mas que isso se traduza na maneira de vida, no estilo de vida da nossa caminhada com o Senhor. E nós temos entendido que o discipulado não é uma alternativa, não é um caminho, não é uma possibilidade dentre tantas que nós teríamos para construir a nossa vida cristã. Não. O discipulado é a única alternativa, é o único caminho, é a única possibilidade para a igreja de Deus no tempo presente. Por isso, o subtítulo dessa série é O Caminho da Igreja Peregrina. Portanto, se nós pertencemos à Igreja de Cristo, que luta pela causa do Senhor Jesus no tempo presente, aquilo que a nossa teologia vai chamar de igreja militante, a única forma de vida dessa igreja é entender e praticar o que é o discipulado. E hoje nós vamos perceber que o discipulado traz muitas correções para a distorção da nossa caminhada com Cristo. E uma das distorções que o discipulado corrige é justamente a correção da adoração infrutífera. E nós vamos perceber a partir desse texto uma evidência de um comportamento que diz adorar a Deus, mas é uma adoração vazia, é uma adoração aleijada, é uma adoração infrutífera. E nós vamos perceber que o Senhor nosso Deus quer corrigir isso na nossa vida. E Ele faz isso por meio desse processo, que é o discipulado cristão. Então acompanhem comigo, por gentileza, a leitura do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus,
Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Bom, nessa nossa série, na nossa primeira mensagem, nós destacamos um ponto que é fundamental, que é a estrutura básica para entendermos o que significa discipulado da perspectiva bíblica. O discipulado cristão, ele envolve dois elementos necessariamente. Essas duas realidades precisam estar presentes e elas sempre caminham em conjunto. É como se fossem uma moeda, onde uma face da moeda é uma realidade, a outra face da mesma moeda é a outra realidade. Pensa no discipulado como se fosse uma moeda. O discipulado obrigatoriamente tem duas faces. Você já viu uma moeda com um lado só? Não é moeda, é qualquer outra coisa, mas menos essa estrutura que nós chamamos de moeda, porque para ser moeda precisa obrigatoriamente ter dois lados e, portanto, eles coexistem, eles sempre estão unidos. O primeiro lado dessa moeda chamada discipulado é a identidade cristã. É quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. É entendermos e nos tornarmos adoradores do Deus Altíssimo, por meio do Deus Filho, Jesus Cristo. Portanto, na identidade cristã, significa que nós deixamos de viver para nós mesmos, para vivermos a nossa vida em Deus, que foi justamente aquilo que nós ouvimos na semana passada, com a pregação que nos foi trazida pelo nosso irmão Uziel, onde nós entendemos o que significa realmente seguir a Jesus Cristo. De acordo com o texto de Marcos, capítulo 8, do verso 34 até o capítulo 9, versículo 1. Ou seja, ali nós entendemos o que significa ser um discípulo de Jesus. Significa deixar de adorar qualquer outra coisa, a começar de si mesmo, para negar tudo isso, para se tornar um adorador único, exclusivo do Deus Altíssimo. Portanto, a primeira face da moeda chamada discipulado é a identidade cristã. É a transformação, é a plena restauração graciosa que Deus em Jesus Cristo, o Deus Filho, traz para a nossa vida. Nós nos tornamos seguidores, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Mas, quando nós nos tornamos discípulos, seguidores, adoradores do Deus Altíssimo, ato contínuo, necessariamente acontece um reflexo. Esse reflexo nos faz entender a perspectiva de vida de forma diferente. A identidade cristã nos faz entender a nossa vocação, o que nós passamos a fazer nesse mundo por amor a Deus, para a glória de Deus e para dar o mais importante e significativo sentido para a nossa existência. Nós passamos a entender o que é a missão que Deus delegou para a sua igreja e nós nos envolvemos na missão. Nós arregaçamos as mangas, botamos a mão no arado, botamos a mão na obra de Deus e passamos a ser servos de Deus em missão. Nos tornamos discípulos de Jesus em missão. Nós queremos ir por todo o mundo fazendo discípulos, sendo instrumentos nas mãos de Deus, para que por meio da graça de Deus, agindo em nós e através de nós, outras pessoas ouçam o Evangelho e se rendam a Jesus Cristo. Portanto, os dois lados dessa moeda chamada discipulado são identidade cristã, quem eu sou em Jesus Cristo, um discípulo, um adorador de Deus. E ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é a vocação cristã. O que eu passo a fazer a partir do momento em que eu estou em Cristo, é entender a missão, é entender que eu devo fazer discípulos de Jesus Cristo, de todas as nações da terra. Essa é a essência do discipulado. Portanto, da mesma forma que não existe uma moeda sem as suas duas faces, não existe discipulado e, portanto, não existe vida como discípulo se essas duas realidades não estiverem presentes. E a gente precisa entender que, na mesma proporção que a vida de discipulado, que a vida como um discípulo de Jesus é a coisa mais abençoadora, é o maior presente, é o maior privilégio que alguém pode ter na sua vida, na mesma proporção, diretamente proporcional a essa bênção, é o desafio de estruturarmos a nossa vida para adorar a Deus e para sermos os seus filhos e filhas em missão. Isso é um desafio,
porque isso envolve um engajamento, um compromisso completo da nossa vida no serviço de Deus. E nesse sentido, antes da gente pensar um pouquinho no tema dessa mensagem, que é discipulado, corrigindo a adoração infrutífera, eu preciso fazer aqui alguns sinões. A gente precisa fazer algumas ressalvas para que a gente não saia de um extremo e vá para o outro extremo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de ter uma vida frutífera, nós vamos entender que frutos aos olhos de Deus, que são agradáveis aos olhos de Deus, são vidas rendidas a Jesus. Fruto na obra de Deus não é a construção ou aquisição de patrimônios para a igreja. Frutos na obra de Deus não é simplesmente avanços acadêmicos, teológicos por parte da igreja, no sentido de quanto mais títulos acadêmicos eu tenho, mais isso glorifica a Deus, não necessariamente. A gente percebe que frutos para Deus são diferentes dos frutos para nós. O ser humano pensa, um fruto é dinheiro, um fruto é patrimônio, um fruto é prestígio social, um fruto é desenvolvimento intelectual. Essas coisas podem ser boas, podem estar a serviço de Deus, podem ser ferramentas nas mãos de Deus para que frutos aconteçam, mas essas coisas em si mesmas não são frutos. Frutos que glorificam a Deus, frutos que permanecem aos olhos de Deus, são vidas rendidas a Jesus. É quando Deus, como o texto bíblico nos ensina em João no capítulo 15, Deus Pai, que é o agricultor, e Jesus, que é a videira, nos permite sermos anexados à videira como ramos, e a partir de nós, como ferramentas nas mãos de Deus, Deus nos usa para levar o evangelho de Jesus, que alcança os perdidos e que transforma a vida das pessoas em seguidoras de Jesus, assim como um dia transformou as nossas vidas. Mas quando a gente entende então que frutos significa levar vidas ao conhecimento de Deus, significa declarar as verdades do reino de Deus diante dos homens, isso pode nos impulsionar para um problema. Na adoração infrutífera, como nós vamos ver a partir desse texto, inclusive, as pessoas pensam, sou um seguidor de Jesus, porque eu adoro a Deus, e as pessoas param por aí. A sua vida cristã não tem efetivamente nenhum tipo de envolvimento, nenhum tipo de contribuição, não existe perspectiva da responsabilidade dessa pessoa diante de Deus, diante do próximo e diante do mundo, de ser um instrumento nas mãos de Deus para participar da missão. Tanto é verdade que a gente vê pedras clamando nos nossos dias. Tanto é verdade que nós observamos os estudiosos da sociedade, como os sociólogos, dos estudiosos do espírito da época, da forma de pensamento que é mais importante, que mais vigora e que mais influencia um determinado grupo social, como os filósofos e outras áreas das ciências humanas, cunhando alguns termos que são muito sérios. Existe um termo hoje que é chamado de consumismo ou de consumidor cristão. São pessoas que se dizem seguidoras de Deus, mas não se envolvem no trabalho de Deus. Elas querem consumir orações, elas querem consumir uma boa música, elas querem consumir uma boa palestra cristã, nem necessariamente uma pregação, elas querem consumir e usam a estrutura chamada igreja, o povo de Deus, usam o nome de Deus apenas para satisfazer os seus interesses, mas não tem nenhum tipo de percepção da necessidade e do privilégio de se envolverem no trabalho de Deus e de serem instrumentos nas mãos de Deus, como outros irmãos e irmãs, no tempo presente e no passado, para que mais pessoas se tornem discípulos de Jesus. Não, envolver na obra eles não querem. Por quê? Porque eles têm uma adoração infrutífera. Eles só adoram, mas da vida deles não surge nenhum fruto que exalta a Deus, que glorifica a Deus, como nós vimos, por exemplo, na leitura, no início deste culto, do texto do Evangelho de João, no capítulo 15. O problema é que quando a gente percebe isso e não quer ter a adoração infrutífera no nosso viver, muitas vezes a gente vai para o outro extremo. A gente faz um movimento muitas vezes de pêndulo, né?
a gente percebe uma situação equivocada, e aí, ao invés da gente entender qual é a estrutura de equilíbrio bíblico, a gente vai para o outro extremo. E aí a gente começa a pensar o seguinte: eu estou envolvido na obra de Deus, eu estou comprometido com a evangelização de pessoas, eu realmente estou engajado com dar um testemunho acerca daquilo que Jesus fez na minha vida, eu realmente estou participando do trabalho de Deus, no sentido de ser alguém que quer fazer discípulos de Jesus de todas as nações, começando de onde eu estou, do campo missionário onde Deus me plantou, que é onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, enfim. E aí Deus, por graça, Deus por misericórdia, Deus mostrando o poder que Ele tem, Ele começa a usar essa vida para que pessoas se rendam a Jesus. E aí, no início sem perceber, e depois de forma consciente, mas uma vez que a pessoa já está completamente dominada por essa estrutura, a pessoa começa a viver um farisaísmo, um legalismo, um moralismo religioso no exercício do discipulado, no exercício da vocação cristã de fazer discípulos. O que é isso? Deixa eu fazer essa separação para que fique ainda mais claro. No Evangelho, eu sou aceito por Deus, e porque eu sou aceito por Deus, mesmo sem merecer, eu me envolvo na obra de fazer discípulos, eu trabalho para o Senhor como resposta ao amor de Deus, entendendo o privilégio que Deus me dá de, eu já não mereço a salvação, eu não mereço ser discípulo, e ainda assim, Deus me ama e me torna um discípulo dele, e eu não mereço participar dessa obra santa, e eu não tenho capacidades em mim mesmo de fazer discípulos, e Deus ainda me dá o privilégio de participar da obra mais importante que acontece sobre a face da terra ao longo da história. Ou seja, eu faço não para ser aceito, mas eu faço porque eu fui aceito pela graça. No Evangelho eu sou aceito pela graça, como resposta à graça de Deus, eu me envolvo na missão. Na religiosidade mecânica, eu faço, e por isso eu sou aceito. Eu começo a levar muitas pessoas como instrumento nas mãos de Deus ao batismo. E eu começo a pensar que Deus tem uma dívida comigo, eu começo a pensar que eu sou melhor do que os outros, eu começo a pensar que eu sou imprescindível, que Deus precisa de mim para que a obra dele comece a acontecer, e a gente vai criando idolatrias religiosas no nosso coração, e eu quero que a gente se afaste disso, porque sairmos da adoração infrutífera não pode nos levar para um exercício de uma missão idólatra, equivocada. Um outro ponto que é muito importante é entendermos então, de forma ainda mais clara, o que significa adoração infrutífera. Por adoração infrutífera, nós podemos lançar mão, por exemplo, desse texto de João capítulo 15 para a gente entender. O texto diz: todo aquele que está em mim e não dá fruto, o Pai corta. Isso no versículo 2. Salvo engano, no versículo 6, o texto diz: esse que não dá fruto e que o Pai corta, ele pega e joga no fogo. Agora, todo aquele que dá fruto, o Pai não corta, o Pai não retira do ramo, não retira da videira que é Jesus, melhor dizendo, mas o Pai poda. E a poda dói, a poda machuca o vegetal, a poda muda a beleza do vegetal, a poda muda a aparência do vegetal, mas depois que ele passa pelo processo da poda, esse vegetal se fortalece ainda mais, ele se torna ainda mais belo, ainda mais vistoso, e ele frutifica ainda mais do que frutificava antes. Esse é um problema por meio do qual as pessoas não querem se envolver na obra do discipulado, no engajamento de fazer discípulos para Jesus, porque fazer discípulos para Jesus dá muito trabalho, exige paciência, exige amor abnegado, exige sensibilidade para exercer a missão, exige preparo e aprimoramento contínuo em Deus para que a missão seja feita de forma cada vez melhor. Fazer discípulos dá muito trabalho, é muito mais fácil ficar salvo, sentado e sossegado. Se você é antigo dentro da igreja, você sabe que a gente está falando daquelas piadinhas que surgem no meio da igreja, do famoso crente 3S. É o consumidor cristão. Ele está salvo, agora ele está sossegado, ele fica sentadinho ali, ele não quer suar a camisa pelo reino.
E é tão diferente aquele tipo de pessoa que a gente escolhe para jogar no nosso time, não é verdade? Vamos supor, nosso país é um país muito marcado pela influência do futebol. Os homens, principalmente, e de uns tempos para cá, de uma maneira muito bacana, na minha opinião, as mulheres, cada vez a gente vê mais a questão do futebol, do jogo, das famosas, entre aspas, e com todo respeito, peladas de final de semana ou de dia de semana. É tão interessante que na hora que você vai escolher alguém para o seu time, você pega o colete, fala, fulano, você, você e você. Pode ter alguém até que joga a bola muito bem, mas se ele é aquela pessoa que fica parada no jogo, que o time tem que jogar para ele, mas que ele não joga em prol do time, que acaba o futebol, ao invés de ele entregar aquele colete que está suado, que a gente fica até um certo receio de pegar, ele entrega o colete sequinho, dobradinho, arrumadinho. Eu tenho certeza que no jogo seguinte você não chama ele para jogar no seu time, porque a gente quer aquele que no final do jogo entrega a camisa molhada, suada, demonstrando que a pessoa participou, que ela deu o seu melhor, que ela se envolveu, que ela se entregou. Tem muito cristão que vai viver a sua vida inteira e vai chegar no final da sua vida com um colete sequinho. Ele é do Senhor, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, mas as suas obras são praticamente nulas. Ele é quase que plenamente infrutífero, e ele perdeu a maior oportunidade de vida, de ter uma vida que demonstra amor a Deus, se envolvendo na missão, se envolvendo naquilo que é importante para o Senhor. Por outro lado, existem crentes em Jesus que vão chegar no final da vida com um colete encharcado, suado, porque correram a vida inteira em prol de um time, o time do reino de Deus, que queriam satisfazer ao dono do time, o Senhor Jesus, e que queriam levar a bandeira desse time adiante para ser reconhecido e aplaudido diante das pessoas. Portanto, quando a gente fala de adoração infrutífera, a adoração infrutífera, ela possui um conteúdo, ou seja, uma mensagem, e o objeto, ou seja, o ser que está sendo adorado, eles são corretos. Na adoração infrutífera, não necessariamente existe falta de doutrina. Existe muitas vezes ortodoxia, ou seja, a doutrina correta sendo entendida. O problema é que essa doutrina não é posta em prática. O problema é que essa doutrina correta não se concretiza. Ela não se evidencia por meio de ações corretas. Na adoração infrutífera, você se concentra apenas na identidade cristã. Você se preocupa apenas na adoração. Você se preocupa apenas no fato de que você já é um discípulo. Mas você se esquece. E aqui existe um conceito muito sério. O cristão negligencia. O que é a negligência? É você saber o que tem que fazer, é ter a capacidade para fazer, e ainda assim você se furta, você se omite desse dever. No direito, a negligência é uma forma de identificação de um crime, de um delito. E muitos cristãos estão cometendo crimes. Muitos cristãos estão vivendo aquém daquilo que deveria ser a sua vida, por quê? Porque negligenciam a sua vocação. A nossa identidade em Cristo, sermos discípulos, maravilhosamente e obrigatoriamente nos impulsiona para a nossa vocação, fazermos discípulos para Jesus. Mas muitos cristãos dos nossos dias, muitos, estão negligenciando o privilégio e a responsabilidade que têm de fazerem discípulos para Jesus. Querem que a igreja gire em torno deles, e não eles querem girar em torno de Deus e em torno daquilo que importa a Deus, tendo uma vida de frutificação. Assim, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber do verso 1 ao verso 5 do Evangelho de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber o final do comissionamento de Jesus aos discípulos. Jesus está dando as últimas explicações acerca da comissão, acerca da missão que ele tem para realizar através da igreja até a sua volta gloriosa, até o seu retorno, para estabelecer plenamente tudo aquilo acerca do reino de Deus que Jesus veio inaugurar na sua primeira vinda. E aí, é tão interessante que quando começa
o próximo bloco, depois dessas explicações finais de Jesus acerca da missão que a igreja teria, a gente vai perceber do verso 6 ao verso 8, Deus combatendo essa adoração infrutífera. E por que a adoração infrutífera precisa ser corrigida? Em primeiro lugar, porque a adoração infrutífera nos faz pensar apenas ou equivocadamente acerca da eternidade. O que eu quero dizer com isso? Olhe comigo dos versos 6 até o verso 8. O verso 6 começa dizendo o seguinte: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A gente precisa entender uma coisa como cristãos. O alvo futuro, o alvo final da minha vida e da sua vida como cristãos é a eternidade. A Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que eu e você, como discípulos de Jesus, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que eu e você somos embaixadores, representantes do Rei e do reino de Jesus Cristo nesse mundo. Um embaixador, ele não vai morar para sempre no local onde ele exerce a sua embaixada, onde ele realiza a representação, a missão que lhe foi designada pelo seu rei e pelo seu reino. Ele passa um tempo curto ou longo, mas a grande expectativa do embaixador é retornar para a sua terra, prestar contas ao seu rei e mostrar para o seu rei que ele cumpriu a missão que foi designada pelo rei por aquele estado, numa outra nação, numa nação estrangeira. Portanto, o alvo final da minha vida e da sua vida não é esse mundo, esse sistema, a conquista das coisas nesse mundo ainda dominado e influenciado pelo pecado. O alvo final da minha vida e da sua vida é a eternidade. Portanto, nós devemos viver como peregrinos, como forasteiros, como embaixadores nesse mundo. Esse é o alvo final. Lembra do pêndulo? Lembra dos extremos? Muitos cristãos fazem o seguinte: porque o meu alvo final é a eternidade, eu vou esperar essa vida passar e eu vou ficar nesse mundo esperando a volta de Jesus ou a minha morte, porque o meu alvo é a eternidade. E aí eu desperdiço o tempo de vida que eu tenho nesse momento, nesse instante da história, e deixo de cumprir a vocação para a qual Deus me designou. A igreja está ignorante, a igreja tem caminhado com dificuldade de entender qual é o seu alvo presente, qual é o seu objetivo para esse momento, enquanto igreja peregrina, enquanto igreja militante. A única razão pela qual Deus conserva a minha vida e a sua vida nesse mundo, sabe o que é? A nossa vocação cristã. Traduzindo, é vivermos para fazer discípulos de Jesus nesse mundo. Vamos recordar as palavras de Paulo? Paulo diz: o melhor que poderia acontecer com a minha vida é morrer e partir para estar com Jesus, o que é incomparavelmente superior. A melhor coisa que pode acontecer com um cristão é morrer para estar com Cristo. Não sofre mais choro, decepções, dor, não existe mais lágrimas nos seus olhos, e ele começa a desfrutar da eternidade. E ele vai voltar no retorno glorioso de Jesus com Deus de maneira exaltada. Mas por que Deus então não cumpre isso, que é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida? Porque Deus espera que os seus filhos, que os seus discípulos realizem e tenham o privilégio de participar da obra mais fantástica que acontece nesse mundo e na eternidade, na região física, natural na qual nós vivemos e na dimensão espiritual, que é o avanço do reino de Deus, que é a restauração de todas as coisas que Deus está realizando por meio dos seus filhos e filhas, por meio dos seus discípulos. Portanto, quando nós olhamos esse texto, os discípulos estão maravilhados. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus está cumprindo tudo aquilo que ele prometera. E quando nós olhamos para o versículo 4, o texto está dizendo o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Que promessa do Pai é essa? E quando que eles ouviram essa promessa? Rapidamente, numa contextualização breve, o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos é o escritor do Evangelho de Lucas, Lucas o evangelista, Lucas o médico.
Normalmente, esses livros sempre foram entendidos como um complexo que deveria ser unido, que deveria estar junto. Existe a separação na estruturação da Bíblia, como nós temos hoje, para que as seções sejam específicas didaticamente. Todos os evangelhos reunidos, e cada porção com as suas familiaridades, similaridades, colocadas em conjunto. Mas Atos dos Apóstolos é uma sequência do evangelho de Lucas. Em Lucas, no capítulo 24, no final do capítulo, Jesus está comissionando a igreja. E no versículo 48, Jesus vai dizer aos discípulos: vocês são testemunhas destas coisas. Que coisas são essas? Jesus vai dizer no verso 44, no verso 45 de Lucas 24, olha, importava, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito ao meu respeito em toda a palavra de Deus, ou seja, na lei e nos profetas, até o presente momento. E Jesus vai dizer que importava que ele fosse humilhado e exaltado diante dos homens, que essa exaltação fosse vista na vitória de Jesus sobre a morte, na sua ascensão aos céus. E os discípulos de Jesus seriam as testemunhas destas coisas diante dos homens. Eles já haviam ouvido a expressão: vocês vão fazer discípulos meus de todas as nações. E aí para pensar, eles estão num contexto do Império Romano, o maior império da história. E dentro dos quase 500 anos de Império Romano, eles estão no momento onde Roma tem o maior poder financeiro, político e militar em suas mãos. Jerusalém está um alvoroço. As pessoas, tanto por parte do Sinédrio, quanto por parte daqueles que temem algum tipo de insurgência por parte dos romanos, estão perseguindo os cristãos. Os discípulos de Jesus, muitos deles estão escondidos. E aí o Senhor ressuscita e diz: vocês, nesse ambiente inóspito, nesse ambiente extremamente hostil, vocês vão ser as minhas testemunhas. Eles ficam assustados no versículo 48. Vem o versículo 49, eles ouvem do Senhor Jesus: mas fiquem tranquilos, vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Que poder é esse? Que promessa é essa do Pai, do versículo 4? Justamente aquilo que em Ezequiel 36, aquilo que em Joel no capítulo 2 é chamado de derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, não ia agir de maneira espetacular, mas apenas através de alguns indivíduos especiais selecionados, como acontecia no Antigo Testamento. Mas agora o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, sobre crianças e idosos, sobre homens e mulheres, e todos os seguidores de Jesus vão ser poderosamente capacitados pelo Deus Espírito Santo para realizarem a vocação cristã, para realizarem a missão, para irem por todo o mundo fazendo discípulos. Os discípulos, muito provavelmente, têm os textos de Ezequiel 36 e de Joel 2 diante dos seus olhos ao ouvirem essas palavras. A grande questão é que no texto de Joel 2, no texto de Ezequiel 36 e em muitos outros textos proféticos que falam da volta gloriosa de Jesus, estabelecendo o reino messiânico, o reino do Messias para sempre, o derramamento do Espírito, que é um desses sinais, ele está acompanhado da definição do reino, do julgamento final de todas as coisas. O grande problema é que a adoração infrutífera nos faz pensar apenas no alvo final das nossas vidas. A adoração infrutífera nos faz pensar apenas na eternidade. E a adoração infrutífera não nos dá o discernimento necessário para entendermos como se dá o cumprimento profético da parte de Deus na história. O que eu quero dizer com isso? Quando eles falam de restaurar o reino de Israel, eles estão pensando na eternidade, no Messias vindo, julgando todos os inimigos do povo de Deus, restaurando o cosmos e reinando com o seu povo para sempre. Só que quando nós percebemos essa perspectiva dos profetas, os profetas, quando profetizam, eles têm em suas visões uma síntese do futuro. Eles não têm detalhamentos minuciosos sobre o futuro. E de acordo com a palavra de Deus, e quando nós percebemos tanto o cumprimento da palavra, quanto o estudo aprofundado da palavra, a perspectiva do final, do escatom, dos últimos dias,
vai acontecer não numa visão pontual, mas naquilo que é chamado pela literatura profética dos estudiosos, dos profetas, de perspectiva proléptica do reino. Calma, deixa eu explicar para você o que é a prolepse. A prolepse é uma figura de linguagem, é um recurso de comunicação, um recurso na literatura, onde acontecimentos futuros são trazidos de forma condensada, de forma achatada. É como se você descrevesse o futuro de várias coisas que acontecem numa síntese e como se todos os acontecimentos fossem realizados ao mesmo tempo. Deixa eu dar alguns exemplos para que você entenda o que está em jogo aqui. Quando nós pensamos, por exemplo, na prolepse, quando a gente sai aqui de Juiz de Fora, pega no sentido Rio de Janeiro e a gente observa à vista, o que a gente vê? Parece que você vê uma grande montanha. O cenário é de um grande relevo. Ao passo que a viagem vai transcorrendo, a gente percebe que a gente não tem uma grande montanha, mas a gente tem os famosos mares de morro, né, de Minas Gerais. Você tem uma montanha, um intervalo, às vezes um vale, mais uma montanha. Ou seja, quando a gente vê a montanha passando por elas, passando pelo trajeto, a gente vê que são várias montanhas que têm intervalos entre si. Mas quando a gente olha distante, antes de passar pelo trajeto, a gente vê como se fosse um morro, uma montanha única. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando a gente pensa num processo judicial, vamos supor que você está há 5 anos sem se encontrar com um amigo, com uma amiga. E aí você passa a informação para esse amigo: e aí, como é que você está? Olha, eu estou bem. E aí, como é que foram esses seus últimos anos? Rapaz, eu passei por umas dificuldades nesses últimos anos. Inclusive, uma delas foi um processo judicial seríssimo, numa questão que eu tinha, por exemplo, financeira ou trabalhista. Mas graças a Deus o processo já terminou e eu tive ganho de causa. Para você que está contando, é muito diferente esse processo judicial para quem está ouvindo. Quem está ouvindo vai pensar o seguinte: ele passou pelo processo e ganhou. Pensa em todos os atos do processo como algo condensado que chegou ao fim. Mas para você que passou pelo processo, você teve que procurar um advogado, você teve que citar a parte recebeu a citação, ela teve que trazer resposta, foi marcada uma audiência de conciliação, a parte não aceitou, você não aceitou a proposta de acordo, o processo foi tramitando, vários atos processuais aconteceram, até que chegou um momento em que a sentença foi definitivamente estabelecida, que tudo transitou em julgado e o processo se extinguiu definitivamente e você teve ganho de causa. Para você que passou pelo processo, são muitos atos que todos unidos mostram o processo de forma final. Mas para aquele que não passou pelo processo e que está ouvindo, o processo é uma questão única. Deixa eu dar um último exemplo, e talvez esse exemplo ainda vai ser o mais rico de todos para nós. Na Segunda Grande Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 e 1945, nós tivemos uma grande polarização no mundo. Nós tivemos, de um lado, os aliados, países que se uniram com uma determinada proposta, um determinado entendimento da condução mundial, liderados por Estados Unidos, por Reino Unido e pela antiga União Soviética. Do outro lado dessa polarização, nós tínhamos os países do eixo, que tinham à frente como líderes a Alemanha, né, no seu processo de desenvolvimento do nazismo, a Itália e o Japão. E durante esses 6 anos, a gente teve essa estrutura caótica na realidade mundial. No dia 6 de junho de 1944, ou seja, quase 5 anos depois do início da guerra, existe um acontecimento na guerra, que é quando os aliados conseguem invadir a Normandia, a região ao norte da França, e a partir dali eles têm uma grande vitória naquela região. Esse fato na história é chamado de o dia D, o dia decisivo. Só que a guerra não termina ali. Entre o dia 6 de junho de 1944 e o dia 8 de maio de 1945, o dia do término da Segunda Guerra Mundial, nesse ano foi o ano mais sangrento. Nesse ano morrem muitas mais pessoas do que em todos os outros 5 anos da guerra.
Nesse ano final de guerra, acontecem os atos mais caóticos, situações terríveis, como nós conhecemos muito bem da história. Mas quando chega o dia 8 de maio de 1945, o grupo do Eixo se rende, se entrega, e é declarada a vitória da Segunda Guerra Mundial ao grupo dos aliados. Esse dia 8 de maio de 1945 é chamado na história de o dia V, o dia da vitória, o dia em que oficialmente chega ao fim a Segunda Guerra Mundial. Quando nós ouvimos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, para nós, a gente sabe da Segunda Guerra, sabe que foi o grupo dos aliados contra o Eixo e que o grupo dos aliados venceu, ponto. Mas para quem viveu esses momentos, ou para aqueles que querem estudar de maneira correta e minuciosa a história, sabe que em cada etapa da guerra houve várias batalhas. E entre uma batalha e outra houve vários acontecimentos. E entre o dia D e o dia V, o dia definitivo, o ato definitivo de vitória do grupo aliado invadindo a Normandia, aquilo define a Segunda Guerra. E os estudiosos, tanto da história quanto militares, dizem que a partir daquele momento não tinha mais como o grupo do Eixo reverter a situação. Ou seja, dali para o final é aquela questão, eles continuaram em batalha, mas sabiam que a vitória era certa. Para nós como igreja, nós vivemos entre o dia D e o dia V. Para nós como igreja, nós vivemos os últimos dias. O profeta Joel e o profeta Ezequiel, tanto em Joel 2 como em Ezequiel 36, eles anunciam o final de todas as coisas de maneira condensada, pegando o futuro e achatando esse futuro de forma proléptica. Mas para nós na história, nós que estamos no transcurso da história, nós vamos entender que na cruz, o Senhor Jesus estabelece o dia D. Na cruz, Jesus define a história e a eternidade. Na cruz, Jesus vence para sempre o diabo, o pecado e todas as implicações destruidoras provenientes da ação, tanto do diabo quanto do pecado. Mas entre o ato definitivo de vitória, a cruz, e o retorno glorioso de Jesus Cristo, estabelecendo o dia V, o dia da vitória final, o dia da consumação do reino de Deus em toda a sua plenitude, o dia da restauração desse cosmos, o dia da união de céu e terra, o dia do julgamento de toda a humanidade e de todas as regiões celestiais, o dia do gozo e da celebração das bodas do Cordeiro para sempre. Até esse dia existe um intervalo que os profetas viram de forma unida, de forma condensada, de forma proléptica, mas que nós precisamos entender que existe um transcurso para que eles aconteçam. Por que dessa longa digressão? Para que a gente possa entender que os discípulos tinham conhecimento da palavra, eram discípulos, mas ainda não tinham entendido o que compõe a estrutura plena do discipulado, que é a realização da missão. Os discípulos não estão preocupados em viver a vocação cristã. Eles estão preocupados com uma adoração destituída de missão, que é uma adoração infrutífera. E para corrigir isso, é tão interessante, a gente percebe no texto, no versículo 6, os discípulos dizendo: Senhor, será este o cronos, o tempo cronológico, o tempo na perspectiva humana, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde no versículo 7, a vocês não compete conhecer o kairos, ou o kairos que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, ou seja, a vocês não compete entender o tempo do propósito de Deus na história. Então o que compete aos discípulos? Não é pensar só no ao futuro, não é pensar só na eternidade. Lá é o nosso grande objetivo. Nós estamos rumando e construindo a nossa vida para isso. Mas enquanto isso não acontece, não me compete como um seguidor de Jesus ficar questionando a Deus e falando: Senhor, o Senhor não vai voltar, o Senhor está demorando, Senhor, não vai acontecer, Senhor, eu não quero me envolver no trabalho, na luta da missão. Assim como entre o dia D e o dia V na Segunda Guerra Mundial, foi o período mais sangrento, das maiores batalhas, do maior dispêndio financeiro, do maior esforço. Entre a vinda de Jesus e a volta de Jesus, os últimos dias vão ser assim.
A grande tribulação vai chegar, a igreja vai ser cada vez mais perseguida, ela vai ser cada vez mais peregrina e forasteira nesse mundo, mas nós participamos de uma obra que nos dá segurança. Nós lutamos uma batalha que nós temos a certeza da vitória por aquilo que Jesus fez na cruz, o grande dia D da eternidade. Por isso, o que compete à igreja? O que compete à igreja é o que está no versículo 8. A vocês não competem saber o tempo do propósito de Deus na história, que Deus estabelece pela sua exclusiva autoridade. Mas o que compete a vocês? O que compete àqueles que se dizem discípulos de Jesus? Compete entender que nós vamos receber o dínamos de Deus, o poder de uma dinamite, que destrói qualquer tipo de obstáculo contra o qual essa dinamite se projeta. Nós vamos receber poder. Ao descer, ao vir da parte de Deus, não ser produzido pelo homem, não obra humana, mas fruto da graça de Deus, nós vamos receber poder, ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós vamos receber poder para quê? Para projetar o nosso nome, para fazermos grandes milagres e sermos admirados pelas pessoas, idolatrados pelas pessoas? Não. Nós vamos receber poder para quê? Para sermos as testemunhas, os mártires. A palavra testemunha na língua grega é martírios, da onde vem a ideia de mártires, aqueles que sofrem e que morrem se necessário for, pela causa, por aquele a quem eles defendem. Nós vamos ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, a região que envolve Jerusalém, em Samaria, na região vizinha ao norte da Judéia e até aos confins da terra. Será que os discípulos entenderam e tiveram a sua adoração infrutífera corrigida? Se nós estamos aqui hoje, no século 21 da era cristã, distante do Oriente Médio muitos milhares de quilômetros, se nós estamos aqui hoje, num tempo em que não existia globalização, num tempo em que não existia avião, num tempo em que não existia internet, e se essa mensagem chegou à minha vida e à sua vida, e se nós nos dizemos discípulos de Jesus Cristo o tempo presente, é porque a adoração infrutífera foi corrigida na vida dos discípulos, e ela trouxe o impacto da parte de Deus na história. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa entender, a adoração infrutífera precisa ser corrigida, porque ela nos faz ter uma perspectiva equivocada, errônea, acerca da eternidade. E em segundo lugar, para encerrarmos, a adoração infrutífera precisa ser corrigida, porque ela gera uma adoração que é equivocada, que é paralisante no nosso viver. Olha o que diz o versículo 9: ditas estas coisas, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Isso é aquilo que é chamado na história de ascensão. Jesus é desde a eternidade o Rei exaltado em razão de quem Ele é. Ele é Deus. Mas agora Jesus continua e tem ratificada a sua glória como Rei exaltado por aquilo que Ele faz na história. Ele está sendo recebido agora na eternidade e vai se assentar ao lado de Deus Pai como Rei exaltado por aquilo que Ele realizou. Ele cumpriu a missão. Ele, que é o Deus em missão, realizou a sua missão de maneira cabal. Missão que somente Ele poderia realizar. Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele manteve e restaurou perfeita e eternamente a aliança de Deus com o seu povo, com a humanidade e com o cosmos. Jesus está sendo recebido na ascensão. E o texto diz que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nuvem no texto bíblico, para aqueles que têm o Antigo Testamento naquele momento, mostra a ação gloriosa e poderosa de Deus. Nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 5 e capítulo 7, uma nuvem enche o templo, a presença de Deus é tão gloriosa, é tão manifesta, a famosa Shekinah de Deus, que as pessoas mal conseguem ficar de pé. Quando nós falamos em nuvem, nós vamos ver Deus guiando o seu povo no deserto por meio de uma nuvem, ou seja, nuvem fala de uma teofania, de aparições espetaculares de Deus no Antigo Testamento, mostrando a glória que Deus tem. Então isso está acontecendo diante deles. E o versículo 10 diz que eles estavam com os olhos fixados no céu, enquanto Jesus subia. Ou seja, não dava para fazer outra coisa.
O foco era apenas em Jesus e na ascensão de Jesus. Nada mais que acontecesse no seu entorno poderia desconcentrá-los nesse sentido. Só que o texto diz que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Vestes brancas na Bíblia, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, diz pureza plena, santidade absoluta. Nós temos aqui 2 anjos que foram enviados da parte de Deus. E a pergunta que fica é, por que esses anjos apareceram? Por que Deus os enviou? Que mensagem eles tinham da parte de Deus para trazer? E aí vem o versículo 11 e nos mostra o seguinte: e lhes disseram, varões galileus, porque todos os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, vêm da Galileia. Varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? E aqui é muito interessante na língua grega. Numa tradução literalista, o texto poderia dizer assim, varões galileus, por que vocês estão posteados diante desse fato? O que é estar posteado? Né? Esse neologismo aí, entre aspas. Por que vocês estão como postes, olhando o que está acontecendo? O que é um poste? É uma estrutura fixa. Um poste é uma estrutura parada. Se um poste movimentar, o que você faz? Corre porque vai cair. Porque ele foi projetado para ficar fixo, parado, unicamente naquele lugar. O texto diz que eles estão como postes, olhando o que está acontecendo. E eu fico pensando, eles estão contemplando a ascensão, uma das coisas mais espetaculares que acontece na história da humanidade. Por que os anjos não quiseram esperar? E por que o Deus Pai não esperou eles terminarem aquele processo, terem aquele deleite da ascensão? A ideia dos anjos é o seguinte: por que vocês estão olhando para as alturas como postes, parados, fixados, paralisados? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, em glória, ele vai voltar em glória do modo que vocês o viram subir. E entre a ascensão de Jesus e a volta de Jesus, esse intervalo é o intervalo da missão de Deus por meio da sua igreja no Novo Testamento. A ideia dos anjos é, o que vocês estão esperando para cumprir a missão? O que vocês estão esperando para cumprir a vocação que vocês receberam de Deus? O que vocês estão esperando para receberem a promessa do Espírito Santo e irem por todo o mundo fazer a missão? O que vocês estão esperando para parar com essa adoração infrutífera e paralisante e se tornarem discípulos maduros que adoram a Deus nesse mundo e que ao mesmo tempo se envolvem na missão? Essa é uma palavra dura, mas é a realidade. Por isso, eu queria encerrar com 2 questões. João capítulo 15, versículo 8 diz, nisto é glorificado, nisto é exaltado o meu Pai. Em quê? Em que eu e você, em que os seguidores de Jesus deem muitos frutos. E quando nós damos muitos frutos, essa é uma evidência de que nós nos tornamos discípulos. Será que nós realmente somos discípulos de Jesus? Será que nós somos discípulos para valer, discípulos maduros? Será que existe na minha vida e na sua vida o entendimento da identidade cristã? Nós adoramos a Deus para valer, vivemos para adorar a Deus em espírito e em verdade? E ao mesmo tempo, será que eu entendo a minha vocação, a razão do meu coração bater, a razão de Deus me dar oportunidades intelectuais, a razão de Deus me dar recursos financeiros, a razão de Deus providenciar tudo na minha vida nesse mundo? Será que eu entendo que eu existo para cumprir a vocação cristã? E será que eu estou cumprindo essa vocação? Eu estou me unindo a irmãs e irmãos do mundo inteiro para irmos por esse mundo fazendo discípulos para o Senhor Jesus? Nós precisamos ter a coragem de falar sobre essas coisas. E uma vida infrutífera tem que, no mínimo, alertar um cristão para pensar, ou eu sou um discípulo imaturo, ou talvez eu sou apenas alguém que tem afinidade, que valoriza, que respeita Jesus, mas não necessariamente me tornei um discípulo, porque frutificar é uma das evidências de que alguém de fato se tornou um discípulo de Jesus. Segundo, que tal praticar a vocação cristã na sua vida nesse ano? Nós não estamos vivendo o ano do discipulado na conexão? Queria lançar um desafio para você, porque senão a gente pode sair desse lugar e voltar para a nossa correria do dia a dia, e ou lembrar muito pouco dessa mensagem, ou talvez esquecê-la por completo.
Mas por que a gente não pratica o que a gente ouve? A Bíblia nos diz em Tiago, no capítulo 1, que nós temos que ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, porque senão nós nos enganamos a nós mesmos. Que tal a gente praticar essa realidade, assumindo um compromisso? Ao longo desse ano, que tal você separar 3 pessoas, pelas quais você vai orar, pelas quais você vai interceder, com as quais você vai se relacionar intencionalmente, que você vai chamar para almoçar, para tomar café, para jantar, para ter momentos de lazer. Você vai conviver intencionalmente para levar o amor de Deus para essa pessoa, e você vai pedir a Deus a oportunidade para pregar o Evangelho. Você vai explicar quem é Jesus, o que Jesus realizou e que mensagem que Ele deixou. Você vai pregar o Evangelho para essas pessoas. E ao mesmo tempo você vai testemunhar, você vai dizer o que Jesus fez na sua vida ao longo desse ano. Você fala, pastor, isso é muito difícil. Não, não é difícil. Na sua força é impossível. Mas você recebeu o poder, porque o Espírito Santo de Deus veio e nos capacitou para que a gente fizesse essa obra diante das pessoas. 3 pessoas, ao longo de mais de 300 dias. 300 dias para você orar, para você se relacionar, para você buscar forças em Deus e para você experimentar o fluir do dínamo de Deus, do poder do Espírito Santo através da sua vida, para que alguém ouça o Evangelho, veja o testemunho da transformação que Deus pode operar na vida de uma pessoa e experimente isso na vida dela. Que Deus nos abençoe e que Deus nos arranque da adoração infrutífera, que Deus corrija isso na nossa vida e nos leve para uma adoração frutífera, para a glória dEle e para a alegria da nossa vida na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.